Olá, nono ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos começar bem, vamos começar com a nossa acolhida. Pedir a Deus que passe à frente desta semana, todos os dias, nossa vida, sobre nossos amigos, nossos familiares. Vamos pedir também que nossa mãe cuide de nós, nos proteja através da consagração, né? Nos consagrando a ela, estamos mais protegidos também. Então, procure um lugar que seja favorável para você se concentrar, fechar seus olhos, aí se concentrar mesmo na oração, que faz parte da nossa vivência vicentina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço a toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Há 15 dias atrás, meninos, nós revimos os assuntos de maio, mas hoje a gente vai ver os de junho e julho, tá? É a continuação também da revisão, né, daquele bloco que eu falei para vocês. É importante rever para que vocês lembrem do que foi visto e vai lembrando os detalhes para que você memorize mais, fixe melhor e não esqueça, né? O objetivo maior é esse, você tá lembrando para aplicar corretamente no dia a dia. A gente passa muito tempo sem ver um assunto ou escutar uma música, qualquer coisa, a gente vai esquecendo, né? Faz parte. Quando a gente lembra, aí já é bem melhor. Sua atividade, ó, atenção. Você vai fazer um parágrafo de 3 a 5 linhas descrevendo como é a sua rotina, sua semana ou seu final de semana. Que eu acho que vai ser bem parecido, né? E você vai fazer em inglês, mas eu também quero lá embaixo que você coloque tradução, outro parágrafo para tradução, tá? Façam os dois, em inglês e em português, ah, descrevendo a sua rotina real, como você está vivendo mesmo. Os assuntos que a gente vai ver são esses: o presente perfeito, né, que é um assunto extenso, o mês de junho, e na verdade a gente viu desde maio, junho, um pouquinho de julho, e em julho a gente vai ficar nos esportes, na parte do vocabulário dos esportes. Quando usar o presente perfeito? Se tem verbal indica uma relação entre o tempo passado e o presente, está nesse meio termo, nem usado, não é usado para um passado total, nem para o presente. É uma relação. Quando tem a ver entre presente e passado, então entra aí o presente perfeito, tá? Aí os detalhes, ó, você vai descrever a gente vai usar para descrever ações que aconteceram no passado e afetam o presente, ações que vêm acontecendo, ações que acabaram de acontecer e ações passadas sem terem um tempo determinado. Esses são os usos do presente perfeito. Bora lá. Descrever ações que ocorreram no passado e afetam o presente. Essa é acho que assim a principal, a que caracteriza melhor. Alguma coisa que aconteceu no passado e que ainda acontece hoje em dia, tá? Isso é presente perfeito, é bem presente perfeito. Começou no passado, ainda acontece, ou seja, coisas que vêm acontecendo. Resumindo é isso. As, é o 2, né? O resumo, coisas que vêm acontecendo. Ações que acabaram de acontecer e ações passadas sem ter um tempo determinado. Quando você vai falar só do passado, mesmo que não tenha nada a ver com o presente, mas você não tem um tempo determinado, você vai usar o presente perfeito. Quando é que eu uso o passado? Quando as coisas aconteceram no passado, obviamente, mas que eu sei quando foi. O presente perfeito eu posso usar de coisas que aconteceram no passado, só lá no passado, mas eu não sei quando foi. Também tem essa possibilidade de usar o presente perfeito. Dentro desse assunto é importante você saber a diferença entre um verbo regular de um irregular.
tá? E também outros detalhes, né? Vamos começar como são muitos detalhes, vamos por partes. A primeira parte é essa, tá? Você vai aprender agora, lembrar, na verdade, você já sabe, né? O que é um verbo regular. São aqueles verbos que quando estão no passado vão terminar em ed. Todos esses daqui são regulares. Já montei a tabelinha aqui, tudo certo. O problema, como sempre falo, é saber qual é regular e qual é irregular, sem estar no passado. Quando está no passado é muito fácil. Eu já sei, se terminar em ed é porque é regular. Se não terminar em ed, não é regular. O problema é quando está no presente, né? Porque ele não vai ter a forma padrão. Você não vai adivinhar qual é. Então a forma que tem que saber é estudando mesmo o dicionário, é memorizando essa lista. E que é muito grande, é uma lista enorme, gigantesca dos verbos. São todos os verbos de uma língua, né? Do inglês no caso. Então, só existem dois tipos. Ou ele é regular ou ele é irregular. Imagina aí você memorizar todos os verbos do inglês. Pois é desse jeito. Mas se assuste não, Deus é mais, vai dar certo. Então, para resumir essa primeira parte, trouxe aqui o que é um verbo regular, né? Exemplos, porque ele vai terminar em ed, quando está no passado. Quanto no passado simples, quanto no passado particípio, que isso é mais importante ainda. Saber qual a diferença entre o passado simples e o particípio. Nesse assunto que vai nos interessar é o particípio, o passado particípio. Não que o passado simples não seja importante, não valha de nada, não é isso. É porque para esse assunto só vamos trabalhar com o passado particípio. Então, para não confundir, melhor dar uma pausa aqui no simples, né, para não ser mais coisa. E os irregulares, ó, como você percebe aqui, eles não vão ter forma padrão de terminar quando está no passado. Tudo diferente, é uma bagunça. Estes são os verbos irregulares. A gente não, aparentemente não gosta deles, né? Mas porque ele é tudo assim, todo sem forma, confunde muito. Mas enfim, faz parte da vida, ninguém escolheu isso. Vamos ter que superar isso, né? Memorizando. No livro de vocês tem essa tabela mais resumida, né? São 2 páginas. Aqui vai só tipo letra B e um pouquinho da C, mas vai de A a Z os verbos. Na página 161, 162 do seu livro tem uma lista maior e mais resumida. Mas aqui é só para você saber que eles são diferentes, tá? O passado dos verbos. Quanto o passado simples, ó, diferente. Quanto o passado participio, também diferente. Também são diferentes da forma base, que é o presente. Então, o passado simples, quando é? Ele vai dar a ideia de ação concluída, o único verbo da sentido da frase. Exemplo, eu liguei para minha mãe. I called to my mom. Eu liguei para minha mãe. Na frase apareceu um verbo, ele está no passado. Nesse caso, eu tenho um passado simples. O passado particípio, eu sempre vou precisar de 2 verbos na frase, estando no passado, né, para fazer sentido. Quando eu digo ela tinha amado o suficiente, ela tinha amado o suficiente, é, tem um verbo para complementar. Tinha é passado e também é um verbo. Amado é passado e também é um verbo, certo? Então, passado participio sempre vai ter 2 verbos. Ele dá uma ideia de ação interrompida, porém concluída. Necessita de outro verbo para fazer sentido, né, como eu falei para vocês. E as traduções serão aquelas terminações de ado ou ido. Falado, amado, sofrido, vivido, mentido e tantas outros verbos que você vai fazer aí nessas conjugações, tá? Esse é o passado particípio, é o que vai nos interessar. A estrutura do presente perfeito, você vai na forma positiva, né? Ó, sujeito, o have ou has, essa aqui é a parte também muito importante. Toda frase, toda, do presente perfeito, vai ter que ter o verbo have. Às vezes ele vai estar como have mesmo, do jeito que está aqui, mas às vezes ele vai vir como has. Vai depender do começo da frase, ou seja, do sujeito.
quando eu tenho he, she, it, é porque eu tenho que usar o has. E quando eu tenho I, you, we, they, porque eu tenho que usar o have. O passado participio, como eu falei para vocês, que nos interessa, vai estar aqui depois, verbo have, e o complemento dessa frase. Nem sempre vai ter complemento, mas é sempre bom lembrar que vai fazer sentido, né, quando tiver complemento. We have studied at home. Nós temos estudado em casa. Por que que foi presente perfeito aqui? Porque está aqui o verbo have, que é obrigatório, e está aqui o passado particípio. Quando você tem essa base, essa estrutura, com certeza é a identificação maior que você vai ter no presente do presente perfeito. O verbo have e logo após ele o passado particípio. Na negativa, sua função aqui, ó, se tem antes era só have, agora vai ser haven't. Antes era só has, agora vai ser hasn't, tá? A interrogativa também trabalha com as mesmas coisas, porém com o lugar invertido, né? Começa com have, antes era com o sujeito, ó. Na positiva eu começo com o sujeito, we, o have é em segundo. Na negativa também, we, haven't, segundo. Mas na interrogativa o have vem por primeiro e o sujeito por segundo, we. Aqui tem o i, gente, porque é uma frase aleatória, mas obviamente vai ser qualquer pronome, qualquer sujeito. Pode ser o nome de alguém ou pode ser os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, they. Os exemplos. I have lived in Japan since 2015. Eu tenho vivido no Japão desde 2015. We have played soccer in this new city. Nós temos jogado futebol nessa nova cidade. She has lived in Brazil since 2004. E he has played volleyball with friends. Ele tem jogado voleibol com seus amigos. Resumindo aqui, é para você saber que essas frases foram feitas com verbos regulares, porque termina em ed, ó, e a presença aqui do verbo have. Have, has. Como falei para vocês, às vezes vai vir assim have, às vezes vai vir has. Já essas de baixo, elas são frases com exemplo de verbos irregulares. Não vão terminar em ed, mas estão no passado. Como é que eu sei, Júnior? Olhando lá naquela tabela. O bought vem do verbo buy, drunk, drink, eaten do eat, driven do drive. You have bought many books. Você tem comprado muitos livros. They have drunk much coffee. Eles têm bebido muito café. She has eaten much sausage. Ela tem comido muita salsicha. E he has driven very fast in this new city. New car. Ele tem dirigido rápido nesse novo carro. O o passado participio, juntando com essas palavras, né? O just, since, for. Isso é importante, ó, porque sempre vai ter nas frases uma dessas palavras aqui, just, since, for. As frases do presente perfeito. O just é só lembrar que é algo recente, acabou de acontecer, você vai usar o just, significa recém. O since significa desde. E o for significa por. Os exemplos aqui, ó. My friends have just married. Meus amigos acabaram de casar. Por mais que não é uma ação do passado, né? Como eu falei para vocês. Mas como é algo recente, bem recente, a gente também usa o presente perfeito. Tá aqui o have, porque é obrigatório. E tá aqui o verbo no passado particípio, married. They have worked in this hospital since 2014. Eles têm trabalhado no hospital desde 2014. She or he has buried the slow for 10 years. Eles têm suportado esse amor por 10 anos. Ó, essas palavras just, since, for, elas não exatamente fazem parte obrigatoriamente do presente perfeito. Elas podem aparecer.
O que faz parte realmente é o verbo have. Aí toda a frase tem que ter. Essas daqui são ocasionais, tá? Depende do contexto. Assim também como ever, already, yet. São as frases, aliás, são palavras que significam já, todas três. Vai estar dentro do presente perfeito, mas vai ter aplicações diferentes. O ever, você vai lembrar que eu vou usar para, interrogativa e afirmativa. E a gente vai ter um detalhe aqui, ó. Usamos ever em frases interrogativas ou afirmativas com sentido de já, alguma vez na vida, de todos os tempos. Tipo, você vai fazer uma pergunta: ei, você já foi naquele restaurante? Você já foi na a missa esse ano? Você já foi para algum lugar? Você já esteve, né, em Paris, na França, e já esteve em outro lugar? A pessoa está perguntando se alguma vez na vida, se você já, por algum instante ou por alguma vez, você já foi. Esse é o sentido do ever. Você vai usar para quando estiver fazendo frases com esse sentido, tá bom? Exemplos. Have you ever fallen in love? Você já se apaixonou? Tom is the most handsome guy I have ever met. Tom é o garoto mais bonito que eu tenho encontrado. O already também é para interrogativa e para a positiva. Tudo aqui é já, né? Vocês já sabem que os três significa já. Usamos already em frases interrogativas ou afirmativas com sentido de já, pronto, feito. Algo que já foi finalizado, tá? Já deu certo, né? Exemplo. Has your sister already been to Canada? Sua irmã já foi. Aliás, sua irmã já está no Canadá. They have already realized they're soulmates. Eles já perceberam que são almas gêmeas. Deu para entender? O already, no sentido que algo já está pronto. Você vai perguntar: ei, o almoço já está pronto, o jantar já está pronto. É como no sentido que já foi feito, o jantar já foi feito, o almoço já foi feito. E o yet significa também já, né, como a gente já sabe, mas no sentido de ainda não. A gente vai diferenciar. Também usa para negativa, aliás, interrogativa, mas a diferença é que agora vamos usar para negativa. Usamos yet em frases interrogativas ou negativas com sentido de já, ainda não. E o detalhe daqui que vocês vão lembrar é que o yet vai sempre aparecer no fim das frases, então é mais fácil da gente aplicar. Have we met yet? Nós já nos encontramos, aliás, já nos conhecemos. You haven't been in a serious relationship yet. Você ainda não esteve em um relacionamento sério. O yet é muito fácil de identificar. Significa sentido negativo, né? Ainda não. E também vai estar no final das frases. Esqueci de passar isso aqui. O nosso último assunto, os esportes olímpicos, Olympic Sports. Vamos só repetir, tá? Já estamos finalizando aqui. Archery, badminton, basquetebol, beach volleyball, boxing, canoeing, cycling, diving, equestrian. Essa parte aqui, ó. Futebol, soccer, golf, gymnastics, judo, rhythmic gymnastics, rowing, swimming, synchronized swimming, track and field. Eu acho que pela imagem você consegue já pegar a tradução, né? Eu vou traduzir só o que eu acho que não está tão claro, né? Deixa eu ver. Badminton também está normal, que é a mesma tradução de badminton, é badminton mesmo. Aqui, equismo, equestrian, equitação. O resto tá tudo fácil, né? De entender pela imagem. Pedi só pra você memorizar. Essas daqui você tinha memorizado, mas vamos repetir mais uma vez. Archery, badminton, basketball, beach volleyball, boxing, canoeing, cycling, diving, equestrian, football, soccer, golf, gymnastics, judo, rhythmic gymnastics, rowing, swimming,
synchronized swimming, track and field. Aí os exemplos. I practice basketball and cycling with my cousins. Do you know the badminton and golf rules? Soccer and swimming are my passion. I bought a horse to do equestrian. I like to do canoeing and rowing. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa aula, nossa revisão. E o meu desejo para essa semana, né, para toda a vida é esse daqui. Espero que vocês consigam traduzir, tipo um desafio. É bem fácil, mas vai dar certo, né? E é isso aí. Até mais, até a próxima aula. A gente se encontra no Meet, a aula ao vivo.